Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer uma aula sobre difusão de calor, sobre a equação da difusão do calor ou a equação da difusão da temperatura. O objetivo da aula de hoje é demonstrar essa equação em três dimensões. Nós estamos entrando no capítulo de condução de calor e a equação da difusão de temperatura governa os processos de transferência de calor no interior de sólidos. Obviamente existe difusão de temperatura também nos fluidos, nos líquidos e nos gases, mas por hora vamos imaginar um corpo sólido e estudar como que se desenvolve o gradiente de temperatura, o campo de temperatura no interior desse corpo, quando ele é submetido a condições de contorno térmicas. Tá? Então, o que eu preciso que vocês se lembrem, então se tiverem com dúvidas nesses tópicos, pode dar uma pausa agora, estudar um pouquinho e depois retomar a aula. Seria muito interessante que todos estivessem com o teorema da divergência de Gauss na ponta da língua. Ele vai ser importante na aula de hoje, ok? Então vamos lá. O problema que nós vamos tratar é, na verdade, de transferência de calor em um sólido. Então eu vou imaginar um grande sólido. Então vamos imaginar que isso aqui é um sólido tridimensional. Isso aqui é a fronteira do sólido. E nessa fronteira, os fenômenos de transferência de calor estão acontecendo. Ela está sujeita a diferentes condições de contorno térmicas. Então, por exemplo, ela pode ter uma certa região em que, digamos assim, essa parte da fronteira aqui dela, essa aqui, ela pode estar, por exemplo, recebendo um fluxo de calor constante, ou um fluxo de calor qualquer, não sei, por radiação, não me interessa agora tratar da condição de contorno, tá? Mas, por exemplo, isso aqui eu posso ter um fluxo de calor, aqui. Eu vou simbolizar isso aqui como sendo, por exemplo, um calor que está entrando nessa região aqui, assim, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo, eu posso ter outra porção do sólido aqui que está isolada. Então, nessa região aqui não tem gradiente de temperatura, significa que ela está isolada termicamente. Isolada, tá? Acho que mais instrutivo do que botar uma letra aqui, eu vou dizer aqui que aqui tem um fluxo de calor. Em outra porção, nós podemos ter, por exemplo, um escoamento. Eu posso ter, vamos supor aqui nessa região aqui assim, ó, vamos supor que nessa região eu tenho um escoamento com T infinito e com um H de convecção, não pode ser natural ou convecção forçada. Eu posso ter uma outra região aqui, em que o que está acontecendo, por exemplo, é uma mudança de fase. Água em ebulição, de maneira que essa superfície aqui, ó, essa parte da superfície, fique sempre a temperatura constante. Tá? Então, o meu objetivo aqui é pelo menos mostrar que, de forma muito geral, a fronteira do sólido pode estar sujeita ou submetida a diferentes condições de contorno térmicas, tá bom? O nosso foco agora não está no que está acontecendo na fronteira, e sim no que ocorre dentro do sólido, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é imaginar só um pedacinho desse sólido aqui. Não é um pedaço diferencial, é um pedaço grande, volumoso mesmo. Nós não vamos fazer essa dedução a partir de um balanço térmico de energia num volume de controle diferencial. Eu vou pegar um volume de controle macroscópico, integral, que é uma porção interna deste corpo grande aqui, onde a gente vai estudar o fenômeno de condução do calor. Tá? Então, na verdade, o que me interessa é o que está acontecendo nesse pequeno objeto aqui, tá bom? Eu vou limpar o quadro aqui rapidamente, só porque ele não é muito grande, para a gente poder trabalhar com mais espaço, tá? Então, vamos lá. Está aqui o meu grande sólido, certo? Então, dentro desse sólido, eu vou pegar uma parcela dele, um volume. Esse volume eu vou chamar de V. Ele tem uma superfície de controle S. Esse sólido está fixo, é um pedaço do sólido maior, é um volume de controle que, na verdade, pertence a esse outro aqui, em que eu tenho condições de contorno térmicas, como eu exemplifiquei.
Tá bom? E nós vamos estudar como que a temperatura se distribui aqui dentro. Como nós já estressamos outras vezes, o mais importante para nós é a primeira lei da termodinâmica. Então, o objetivo que nós vamos fazer é aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse pequeno sólido aqui. Então, o que nos diz a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que a taxa de variação da energia interna daquele sólido, e lembra, não tem variação de energia cinética ou potencial, porque está paradinho ali, tá bom? É igual ao calor que entra no sólido. Estou tomando calor como o calor que vai entrar aqui dentro desse sólido. Obviamente poderia ter um termo de trabalho, uma coisa assim. Já a gente pode acrescentar algo desse tipo. Mas primeiro eu vou colocar aqui o calor que está sendo transferido para o sólido. Tá? Ora, o segredo aqui é escrever toda essa energia, que na verdade é a energia interna. Então eu vou puxar uma seta aqui para lembrar para todo mundo que isso aqui é energia interna. E eu vou computar toda a energia interna do sólido, sem assumir que ela é uniformemente distribuída no material. Então, dessa forma, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou repetir a derivada aqui, e qual que é a energia interna que está lá dentro? Você pode escrever essa energia interna como sendo, na verdade, a integral no volume de ρ, que multiplica a energia interna por unidade de massa. Eu vou escrever essa energia interna com essa letra aqui, porque às vezes a gente usa U para velocidade, lá na frente eu vou usar U para velocidade, então eu vou escrever essa aqui como energia interna assim, ó pessoal, me desculpe, tá? Essa aqui só é a energia interna, tá bom? Então isso aqui vai ser minha energia interna. DV. Note bem, isso aqui é energia interna por unidade de massa, multiplicando pela massa específica, essa parcela é energia interna por unidade de volume, vezes o volume é energia interna integrada em todo o corpo. Então, na verdade, essa integral aqui, que de fato é uma integral tripla, ela está determinando, é o cômputo total da energia interna dentro deste volume material, que é um subvolume do sólido maior. E o calor, desse lado aqui? Como que o calor atravessa a fronteira do sólido? Então, na verdade, o que nós esperamos é que, em função das condições de contorno térmicas, um gradiente de temperatura se desenvolva dentro desse corpo sólido. Então aqui vai aparecer um gradiente de temperatura. Isso que eu estou desenhando aqui, eu estou querendo representar, são isolinhas de temperatura, né? Então cada linha dessa aqui seria uma linha de temperatura constante. Então o gradiente de temperatura é sempre ortogonal às isolinhas de temperatura. De maneira que, em função dessas linhas, desse campo de temperatura aqui dentro, vai aparecer um fluxo de calor por condução. Tá? Vou fazer um desenho com um fluxo de calor aqui, ó. Seria mais ou menos assim. Vou imaginar ele desse lado aqui, assim, vai? Assim, ó. Então, esse aqui vai ser o Q. Vou colocar duas linhas assim. Tomara que dê para ver. Então, eu tenho um Q com duas linhas. Ele está grifado porque é uma grandeza vetorial, e aqui a gente tem que levar isso muito a sério, porque na verdade a parcela que vai entrar que vai entrar no corpo de volume, no volume V, é apenas a que cruzar na direção normal, a componente normal do vetor Q, normal em relação à superfície S. Então, na verdade, a superfície S tem um vetor N assim, ó, que é o vetor normal unitário. A parcela do calor por unidade de área, vou até escrever aqui para ficar registrado, que isso aqui na verdade é fluxo de calor, e ele vai ser dado pela lei de Fourier, a unidade disso aqui é watt por metro quadrado. Então o fluxo de calor aqui, a única parte dele que realmente importa, o que vai variar a energia do sólido, é a que cruza a fronteira. De maneira que o que a gente tem que calcular é todo o fluxo de calor que atravessa a fronteira, por isso que eu vou tomar a integral. O fluxo de calor que atravessa a fronteira é o Q, duas linhas, escalar N. Então isso aqui o que é? É a componente normal do vetor Q, normal a quem? A superfície S, portanto é o calor que efetivamente está entrando ou saindo, obviamente, de dentro
da superfície S do corpo de volume V, tá bom? E aí tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: se o calor está contra, no sentido oposto ao vetor normal, esse calor vai aumentar a energia interna. Né? E, na verdade, se eu tenho um produto escalar entre dois vetores de sinais opostos, esse produto escalar dá um número negativo. Então, na verdade, a gente não pode esquecer de que, em função do fato do calor que vai aumentar a energia interna ser a parcela que é contrária ao vetor normal, eu tenho que colocar esse sinal de menos aqui. Dessa maneira, quando o calor entra no corpo, ele aumenta a energia interna. Obviamente, isso aqui é calor por unidade de área, tem que integrar na direção S. Beleza? Nós também vamos levar em consideração a possibilidade de ter alguma geração interna de calor. Essa geração interna de calor ela pode acontecer porque tem uma reação química, uma reação nuclear, ou porque, por exemplo, esse aqui é um material metálico e através dele passa uma corrente elétrica e ela está gerando efeito Joule que produz calor. Então esse calor também ele pode estar, digamos assim, espontaneamente aparecendo aqui dentro, o que não é propriamente verdade, porque o que vai estar acontecendo ou é uma reação química, ou seja, é um potencial químico que está abaixando para gerar calor, ou é trabalho trabalho da corrente elétrica acontecendo ali dentro, enfim. Mas todos esses termos podem ser quantificados como uma geração interna de calor que eu vou anotar como sendo Q3 linhas. Então, nós podemos ter uma geração interna de calor aqui ela está por unidade de volume, então, isso aqui seria então watts por metro cúbico, certo? E pronto, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica aplicada a uma parcela do corpo material maior aqui, a esse volume que eu escolhi aqui dentro, e ela está escrita na forma integral. Esse aqui então é o termo de fluxo de calor pela superfície S, e esse aqui é meramente a geração interna. Geração interna é muito comum, por exemplo, nas reações de cura do concreto. A gente está fazendo concreto, como ele dissipa muito calor enquanto ele está secando, por exemplo. Tá? Outros fenômenos que têm geração interna de calor é a solidificação da água, ou na verdade da maioria dos materiais, quando eles mudam de fase, acontece um fenômeno de liberação, ou na verdade também de absorção de calor. Tá? Enfim, mas isso aqui é o que vai fazer as contas para isso. Por incrível que pareça, a gente está muito próximo de chegar na lei da difusão de temperatura, se nós entendermos isso aqui muito bem. Se esse balanço estiver claro, então vai ser fácil deduzir a lei da difusão de temperatura, tá? Então, vamos fazer alguns malabarismos aqui. O primeiro é o seguinte: eu vou colocar essa derivada temporal dentro da integral. Isso, neste caso, é perfeitamente possível, a gente não precisa se preocupar, porque o tempo e o volume, que na verdade o volume é a coordenada espacial, eles são absolutamente independentes, tá certo? Então, o que eu quero dizer é que esse volume aqui, uma vez que é escolhido, ele está parado, ele não está caminhando aqui, ele não está movendo. Se ele se movesse, então o volume de integração dependeria do tempo e eu não poderia comutar docemente essa derivada com a integral. Mas como as variáveis tempo e espaço aqui são absolutamente independentes, eu posso botar a integral, a derivada para dentro da integral. Meu objetivo agora, o objetivo algébrico, digamos assim, é simplesmente colocar isso aqui tudo numa integral de volume só. E vai ficar claro por que na hora, tá? Porque eu vou conseguir então transformar, quando eu botar tudo numa integral de volume só, eu consigo transformar isso numa equação diferencial com alguma facilidade, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a derivada para dentro da integral. E já vou fazer uma hipótese, que é a hipótese de ρ constante, ou seja, esse aqui vai ser um sólido incompressível. Então esse ρ é uma constante, que eu quero dizer então é que esse aqui é um sólido incompressível.
o que ou o que não dilata também, né? O volume dele é constante, massa específica é constante. Então, na hora que a gente faz essa hipótese, a derivada pode entrar aqui dentro desse jeito aqui. Observe que aqui, ó, ela entrou como uma derivada parcial. Por quê? Essa é uma integral definida no volume V. Se ela é uma integral definida no volume V, a função que é do espaço aqui e do tempo é a energia interna. Na hora que você integrou definido no volume V, ela não depende mais do espaço. É igual você fazer a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Isso é um número, não depende de x mais. Então, como é que fala? Então, nesse contexto aqui, essa integral não depende de x, ela no máximo depende do tempo. Então, é por isso que a derivada aqui é uma derivada ordinária. Mas uma vez que ela entrou na integral, ela é agora uma derivada parcial, porque, na verdade, eu tenho que lembrar que estou derivando apenas em relação ao tempo aqui. Então, essa foi a primeira derivada. Aqui é que eu falei para vocês que nós vamos precisar do teorema da divergência. Se você se lembra do teorema da divergência, essa integral está direitinha como está no enunciado do teorema da divergência. A integral de um vetor escalar em ds é, na verdade, a integral do divergente do vetor. Então, isso vem lá do cálculo 3, provavelmente foi nesse curso que você estudou, tá? Então, aqui o que nós fizemos foi usar o teorema da divergência. Vou anotar ele aqui. Teorema da divergência de Gauss. Tudo bem? E o último termo já está na integral de volume, vai ficar assim, a integral de V, que 1, 2, 3 linhas, dv. Observe bem que eu posso colocar isso tudo dentro de uma integral só. Ao longo do curso eu vou fazer isso diversas vezes, e nem todas eu vou dar todo esse detalhe aqui. Mas agora, como é a primeira vez, eu quero dar um detalhe para poder explicar. Então, se você colocar tudo dentro da mesma integral, como é que fica a equação? Ela vai ficar assim, ó. Rho di dt mais div de Q duas linhas menos Q 1, 2, 3 linhas, fechou, dv igual a zero. Muito bem. Agora é o seguinte, isso aqui é uma situação particular interessante. Observe que nós temos uma integral definida que é igual a zero. Essa integral é dessa quantidade que está entre colchetes. No dv, ela é uma integral tripla, então isso aqui seria um dx, dy, dz, tá certo? Então, que é igual a zero. O que eu quero dizer para vocês é que se esta integral em particular, neste volume, é igual a zero, o integrando também é zero. Isso nem sempre é verdade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou usar isso aqui de rascunho e vou apagar. Tá? Rascunho está de azul. Olha só, por que não é tão óbvio assim, isso merece uma explicação. Eu não posso dizer que a integral de a até b de f de x dx, se isso aqui é zero, eu não posso dizer que f de x é zero. Isso aqui não implica que f de x é zero. Isso não é verdade. Tá certo? Um exemplo clássico disso é que se você pegar, por exemplo, qualquer função ímpar em um intervalo que seja simétrico, se essa função é ímpar, ela vai dar zero, mas a função não necessariamente é zero. Como, por exemplo, acontece com a função seno. Então, o seno de menos π sobre 2 a π sobre 2, se você integrar, dá zero. E nem por isso a função seno é zero. Acontece que se você tem uma certa função que, de forma gráfica, antes de continuar, né? De forma gráfica, o que eu estou dizendo é que você pode ter uma situação como essa, que se você integra de A até B, essa função f de x, e ela dá zero, ela não necessariamente é zero. O que pode estar acontecendo é que essa porção de área, que no cômputo da integral é negativa, compensa precisamente aquela porção de área que é positiva. O caso é o seguinte, se a integral de A até B de f de x dx é igual a zero para qualquer A e B que pertence ao domínio que você está estudando, ou seja, se não importa o intervalo de integração, graficamente o que a gente quer dizer?
Se você tem uma certa função, integra ela daqui até aqui, ela dá zero. Depois daqui até aqui, ela continua dando zero. Depois daqui até aqui, ela continua dando zero. Na verdade, se você tem uma integral, que toda vez, uma função, que toda vez que você integra, não importa o intervalo de integração, dá sempre zero, então, neste caso, a função é que é zero. Tá? Isso aí chama o teorema da localização. Tá? A gente poderia enunciar o teorema da localização assim. Esse não está tão de graça por aí no livro de cálculo, mas eu espero que tenha dado para entender. O teorema da localização, a gente poderia dizer assim, a integral de A até B de f de x dx é igual a zero se, né? A integral é para todo A e B que pertence a um certo domínio aí, sei lá, tá bom? Então, vou usar outra letra para você não achar que aquele aqui é lá, com domínio A, né? Então, portanto, f de x é igual a zero para x que pertence a esse domínio A. Mas, na verdade, é mais fácil a gente entender do que ver o enunciado dele assim, né? Se não importa o domínio de integração, a função a integral dá sempre zero, é porque a função é zero. Isso é relativamente intuitivo. Vou apagar o teorema da localização. Simplesmente porque eu quero dizer que todas essas contas que nós fizemos aqui, que na verdade não são muitas, eu poderia ter feito para esse domínio, ou para esse domínio, ou para esse aqui. Na verdade, se eu escolhesse qualquer subdomínio sólido deste domínio maior aqui, o resultado seria sempre zero. De maneira que eu posso argumentar pelo teorema da localização que o integrando é zero. Ou seja, que ρ dI dt é igual a menos div de Q, duas linhas, mais a geração interna. Então, essa aqui, ó, quem é? Isso aqui seria a primeira lei da termodinâmica para aquele, na forma diferencial, em um corpo sólido, né? Um corpo sólido. Tudo bem? Então, ela é bastante geral. Na verdade, a gente está requerendo apenas que o ρ seja, que ela não seja dilatável, que o ρ seja constante. Agora, no fundo, aí você pode acreditar em mim, tá? A gente não precisa dizer isso, que o ρ seja constante. Essa lei ia valer até para ρ variável. Em algum momento lá na frente eu demonstro isso com mais cuidado usando relações termodinâmicas apropriadas, tá? Quando a gente vai estudando convecção. Muito bem. O que eu quero fazer agora é constituir essa lei. Eu preciso de uma lei para constituir a energia interna e uma lei para constituir o fluxo de calor dentro do sólido. Uma vez que eu fizer isso, então nós teremos a equação da difusão de temperatura. Porque tanto a energia interna como o fluxo de calor serão constituídos por leis que fazem menção à temperatura no material. Então, na verdade, isso que você poderia chamar de leis constitutivas, certo? São leis constitutivas. A gente poderia fazer o seguinte: se você lembrar aqui do calor específico, a volume constante. O que é o calor específico a volume constante? A gente sabe que, na verdade, dI dt é igual ao calor específico. Isso aqui é um processo a volume constante, ao CV, tá certo? De maneira que eu vou substituir dI por CV dt nessa parte aqui, ó. E a outra equação que eu vou usar é a lei de Fourier. A lei de Fourier diz o quê? Ela nos diz que o fluxo de calor no interior do sólido é proporcional ao gradiente de temperatura. Então, ele é um vetor que vai sempre contra o gradiente de temperatura.
e que depende de uma propriedade material que é a condutividade térmica. Então aqui apareceu a condutividade térmica. Então olha que interessante, se você substituir dEI por CV dt nessa parte da nossa equação, e se você substituir Q duas linhas por menos K grade de T, onde a gente aterriza? Aqui, ó. Rho CV dt é igual, o menos vai a glória com aquele, vai ficar div de K grade de T mais a geração interna. Então olha que legal, essa aqui já é a equação da difusão de temperatura, porque na verdade, por isso que eu falei lá no começo, né? Ela é uma equação para, não é muito legal falar de difusão de calor, né? A difusão é de uma grandeza escalar, tá certo? E a grandeza que no caso é a própria temperatura. Então ela é direitinho uma equação de difusão. O termo difusivo está aqui e esse, como é que fala? Essa aqui é a nossa equação, tá bom? Eu vou rapidamente só colocar aqui dois casos particulares dessa equação que são importantes e que nós vamos abordar algumas vezes, tá? Na verdade, isso seriam hipóteses adicionais, tá bom? Se nós imaginarmos, por exemplo, essa equação aqui com K constante, se a condutividade é constante, se K é uma constante, tá? Como é que é a equação? Se K é constante, eu vou também retirar a geração interna, e se isso aqui é zero, para pegar um caso mais típico que aparece uma outra propriedade, como que fica a nossa equação? Ela vai ficar assim, ρ CV dt é igual a K, que ele é constante, saiu do divergente, e eu fiquei com o divergente do gradiente, que é o laplaciano da temperatura, aí aparece o laplaciano de T, e não tem mais nada, né? O que a gente mandou a glória também. Aí dá para passar o ρC dividindo, e vai aparecer uma grandeza que é importante, eu quero fazer um comentário sobre ela, que é assim, K sobre ρ CV vezes laplaciano de T. Essa quantidade que está aqui no meio, ela define uma propriedade do sólido, uma propriedade termofísica do sólido, que é a difusividade térmica. Difusividade térmica. Tá? A letra é o alfa, então isso aqui é alfa é igual a K sobre ρ CV. Então essa equação fica assim, dt é igual a alfa vezes o laplaciano de T, né? Então alfa é o coeficiente de difusão de temperatura. O mais interessante aqui, se a gente for procurar a unidade de alfa, é o seguinte, é fácil, gente, se você observar, esse lado aqui tem unidade de Kelvin por segundo, né? Temperatura por segundo. Kelvin por segundo. Esse aqui é Kelvin por metro ao quadrado. Então o Kelvin no numerador cancela, tá certo? E se você então pegar esse metro ao quadrado e colocar para cá, você vai ver que o alfa, na verdade, aparece como unidade de metro ao quadrado. A unidade de alfa é, na verdade, metro ao quadrado por segundo. Tá? Eu estou chamando a sua atenção por causa do seguinte, todas as grandezas que têm unidade de metro ao quadrado por segundo, muitas delas, vou falar todas é demais, mas muitas grandezas que têm unidade de metro ao quadrado por segundo, elas são coeficientes de difusão de alguma quantidade, tá? No caso, o alfa é um coeficiente de difusão de temperatura, porque ele aparece direitinho nessa equação de difusão de temperatura. Isso aqui é uma equação de difusão clássica de temperatura, tá? Muitas vezes essa equação aqui, ó, é conhecida na verdade pelo pessoal que estuda equações diferenciais como equação do calor, tá? É a equação do calor. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui foi a minha dedução da equação da difusão de temperatura. Então, recapitulando, essa lei que está aqui
é a equação da difusão de temperatura mais geral que nós vamos trabalhar. Ela contempla variações de K, ou seja, o K não precisa ser uniforme. Nós vamos encontrar exercícios em que o K não é uniforme. Uma lição importante é que se K é constante e não temos... Isso aqui na verdade foi só para escrever, mas no caso de K constante, eu consigo reescrever essa equação na forma que está aqui, grifada em azul, com um único coeficiente, uma única propriedade relevante, que vai ser a difusividade térmica. Tá? Obviamente, se você quiser continuar considerando a geração interna, a equação pode ficar escrita em termos da difusividade de temperatura, não tem problema nenhum, ela vai ficar assim. Sem problema, né? Então, vou fazer direito aqui, desculpa. Laplaciano de T mais Q, 1, 2, 3 linhas, sobre ρ CV. Tudo bem? Então ela também pode ficar escrita assim. Logo mais, eu vou complementar essa aula, particularizando esse problema para o caso unidimensional e vamos trabalhar na solução de um exercício resolvendo essa equação para uma situação particular. Tá joia? Vamos indicar leituras para vocês sobre a equação da difusão de temperatura, a equação de condução de calor, e eu recomendo fortemente que já estudem esse material também no livro texto. Ok? Até a próxima. Obrigado.